aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, bem-vindos a outro vídeo de segunda-feira, bem-vindos a mais um vídeo para falar de faroeste. E vamos falar hoje de Cães da Pradaria. Cara, o que a gente tem aqui é uma edição que me surpreendeu muito. Pensa numa surpresa boa, pensa numa revista que eu comprei sem dar nada por ela, sem conhecer, sem nunca ter ouvido falar. E simplesmente adorei. Foi uma surpresa grande, mas uma ótima surpresa. Porque a gente às vezes tem enormes surpresas, mas nem toda surpresa é boa, não é verdade? Mas essa foi boa demais. É uma edição, olha só, da Meribérica Liber, né, da Biblioteca Novos Rumos. Ó, é bem grande, é difícil de manusear, com a lombadinha quadrada do Philip Fortiers e do Philip Bertils. Pode ver os dois Philips, né? Dois Philips. Eu não conhecia nenhum dos dois. Não tinha de memória, pelo menos, absolutamente nenhum trabalho anterior deles. Se eu cruzei com alguma coisa em algum momento de algum trabalho deles, me passou despercebido. Eu não tomei conhecimento, eu não lembro. Mas a partir do momento em que eu li essa edição aqui, cara, eu nunca mais os esqueci, né? O duplo Philip, como eu chamo, o Double Phillips, é bom demais. Esses caras fizeram um trabalho excepcional. É uma edição que, na minha opinião, só tem um defeito que vocês vão perceber daqui a pouco, tá? O argumento é do Fortiers, né? Do Philip Fortiers, e o desenho é do Philip Bertils, né? Argumento e desenho, beleza? Ela veio pra mim já com esse buraquinho aqui, que pelo jeito é buraquinho de traça, né, cara? A impressão que eu tenho é essa, né? Talvez por isso tenha me saído tão baratinho quando eu comprei. Na época em que eu comprei, ela é muito baratinha, né? Custou muito baratinho mesmo. E qual é o defeito, vamos dizer assim, entre aspas, que essa edição tem? Essa aqui. Tá vendo ali embaixo? Quem conhece a casa publicadora, né? Quem conhece a editora, já percebeu de cara, né? Já notou o que eu ia falar. É uma edição de Portugal. Ou seja, é uma edição em português de Portugal, cara. E o português de Portugal, muitas vezes, ele tende a tornar a leitura cansativa, velho. Infelizmente, pelo menos pra mim, né? Pelo menos pra este que vos fala, ler textos no português de Portugal muitas vezes se torna realmente cansativo. São muitas expressões carregadas, entendeu? Muitas frases que você não está acostumado, que lhe causam estranhezas. É óbvio, você não tem grande dificuldade em entender mesmo aquelas expressões mais incomuns, mesmo aquelas, vamos dizer assim, gírias mais incomuns, aquelas figuras de linguagens mais tradicionais ao público português de fato, né? Assim como eles, dentro do possível, também conseguem nos entender, mas o português de Portugal e o nosso português, obviamente, guardam suas particularidades, e ler no português de Portugal pode ser bastante cansativo e tirar o prazer da leitura. E essa é uma edição, né, portuguesa, e tem este problema, né, para quem vai ler aqui no Brasil, né, para nós brasileiros ela pode trazer esse problema. Só que, cara, o texto aqui contido é tão bom, a arte é tão satisfatória, que isso não me atrapalhou em nada. É uma edição publicada em 1999, tá? E, cara, ela basicamente, eu vou folhando agora enquanto falo, tá? Tem esse formato gigante aqui, né? Os desenhos são muito bons, inclusive muito característicos. Depois que eu li essa história, que eu li essa edição, eu me dei conta que eu já tinha visto esse trabalho, esse desenho, em algum outro lugar. Nunca consegui me recordar onde eu já tinha visto, mas eu já tinha visto.
Mas o desenho é muito bom. A colorização é fantástica. O papel é de boa qualidade, é um papel denso, né? Gramatura alta, mas de boa qualidade. Mas o impecável aqui, o totalmente impecável, é o roteiro em questão. Num resumo, cara, num resumo muito, mas muito resumido, porque eu realmente não quero dar spoiler. É o tipo de história que seria lamentável você estragar o prazer da leitura de alguém, né? Mas num resumo muito resumido, este cara aqui, ele acaba sendo obrigado a lidar e a conviver com este garotinho que é um órfão, que não fala, é um órfão mudo. Por um longo tempo eles acabam tendo que viver uma aventura junto enquanto transportam o corpo de um criminoso que o pistoleiro aqui tinha em consideração e queria levar com ele para enterrar, né? Queria enterrar ao lado da amada dele. Nesse processo, né, eles acabam passando por muita coisa junto e acabam se apegando. Se você parar para pensar, né? Se você parar para raciocinar, o enredo em si, a história em si, cara, ela não chega a ser novidade, entendeu? Ela não chega a ser algo novo. Mas é como eu sempre digo, é muito difícil você partir de uma premissa, de um pressuposto que seja totalmente original. Ou seja, nós já vimos essa pegada em milhares de histórias, não só de quadrinhos, da literatura, do cinema. O que diferencia, o que torna boa uma história é a maneira como ela é feita, é a maneira como ela é conduzida. E o roteiro conduz essa situação tão lugar comum, tão conhecida, de maneira magistral. É um faroeste bruto, é um faroeste violento pra caramba. Aqui não há preocupação alguma em tornar as coisas mais bonitas, mais palatáveis para quem tá lendo. Não. Aqui é um faroeste realmente violento, realmente cru e sangrento. Você vai encontrar de tudo aqui. Tem muita morte, muita violência, muito tiroteio, tem incesto, tá? Tem desmembramento. É um faroeste de extrema violência, tanto gráfica. Olha essa cena que linda. Tanto gráfica quanto pura e simplesmente emocional, vamos dizer assim, né? Você se apega a esses personagens e você torce por ele, né? Pelo esse aqui, eu acabei não falando, né? O pistoleiro é esse aqui, né? O D.B. Bone é o nome dele. Ele é um cara temidíssimo, respeitadíssimo no Velho Oeste, andou entre grandes lendas, tipo Wild Bill, entre outros, Jane Calamidade, ele conheceu todos esses, andou com eles, né? E é no âmbito dessa história tão respeitado e temido quanto eles foram ou ainda são. No momento em que essa história acontece, nem todos ainda estão vivos. E o GB tá levando o corpo deste cara para enterrar ao lado da amada dele. Só que nada do que ele faz, ele é um pistoleiro, ele é um fora da lei. Nada do que ele faz é tão simples, né? Nada do que ele aqui já fica um pequeno spoiler, ó. Já dá para ver que não é apenas levar o corpo, ele tem outros interesses envolvidos, né? E esse garoto que no começo se torna muito mais um obstáculo, muito mais um incômodo do que qualquer outra coisa, aos poucos vai se tornando, olha essas cenas na pradaria, cara, são lindas. Aos poucos vai se tornando mais do que isso.
vai se tornando parte integrante da vida dele, vai se tornando alguém importante para ele, né? E mais ainda do que isso, estou sendo redundante, mas eu acho que essa é a melhor expressão. É sempre mais do que simplesmente acabar encontrando um lugarzinho no coração do GB Bone. O GB acaba descobrindo que o passado do garoto é sinistro, que a origem do garoto guarda uma situação, uma verdadeira tragédia pessoal, um verdadeiro escândalo familiar, que faz com que ele, o garoto, seja muito mais alvo dos foras da lei que acabam perseguindo os dois do que o próprio GB, né? O GB Bone passa quase toda a aventura imaginando que os bandidos que estão atrás deles, o caçador de recompensas, esse cara aqui sinistro, e a irmã dele, são duas pessoas terríveis, diga-se de passagem, e o cara também é muito temido. Basta ver por essa cena aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa cena, gente, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Ó. Entenderam ali? Olha o que ele joga, né? E o GB passa boa parte desta aventura supondo que ele é o alvo principal desses criminosos, ele e o ouro, o tesouro que ele carrega, né? Junto com o corpo do amigo morto dele. Para no final ele acabar descobrindo que não, né? Para ele acabar descobrindo que, na verdade, era o garoto o alvo principal deles o tempo todo, pelo segredo que o garoto, vamos dizer assim, encerra só no fato de existir. A existência do garoto é um segredo vergonhoso que tem que ser extirpado. E, curiosamente, o nome do garoto é Moisés. Ou seja, tudo é muito significativo. E ele vai aos poucos enternecendo o coração desse pistoleiro, que até então, piedade é uma coisa que ele jamais conheceu. Só que o GB Bone tá ficando velho, né? Ele já não é mais o mesmo, ele já não possui a mesma aptidão física, não possui as mesmas condições, e ele tá doente, né? Ele tá a caminho da morte. E isso torna ainda mais dramática a jornada dele, e talvez comece a mudar também o coração dele, né? Nesse processo em que a presença do garoto começou a abrir feridas no coração do GB, né? E tornou ele uma pessoa mais humana. Parece bem piegas de falar, mas não esqueçam daquilo que eu disse. Esse contexto todo do pistoleiro que acaba encontrando um menino, esse menino acaba conquistando o carinho dele, conquistando a simpatia dele, ambos acabam vivendo uma aventura juntos e se tornam inseparáveis e tem que se defender um ao outro e tal, né? Esse contexto todo, que parece bonitinho a princípio, acontece numa história muito violenta. Acontece numa história muito sangrenta e muito vergonhosa. Numa história cheia de... painel final, ó. Numa história cheia de maldade, de crueldade, de violência, cheia de segredos obscuros, cheia de vergonhas familiares. Como eu disse, tem de tudo, tem incesto, há absolutamente tudo. E o final da história é tão surpreendente quanto bonito. E eu nem tô falando da maneira em si como terminam os dois personagens, o Moisés e o GB. Não é bem essa a questão que eu abordo como um final surpreendente. O final nos reserva um outro conhecimento que a gente não esperava,
que até foi assinalado em alguns pontos do roteiro, foi sinalizado pra gente, e que se a gente tivesse parado para prestar um pouco de atenção, e talvez algumas pessoas que leram ou vierem a ler Cães da Pradaria consigam perceber isso, né? Pessoas diferentes leem as coisas, veem, lidam com coisas, sentem coisas de maneira diferente. Podem haver leitores mais pragmáticos do que eu, leitores mais capazes de perceber desde o começo. Eu, por exemplo, confesso que vi os sinais, mas eu me vi tão envolvido nessa trama tão violenta, tão absurda, né? E nessa viagem enlouquecida deles arrastando um corpo pelas pradarias, perseguidos por pistoleiros completamente cruéis, né? Por gente capaz de arrancar a orelha de um garotinho por absolutamente nada, né? Com um fanatismo religioso exacerbado, que eu simplesmente não notei a princípio. Me escapou. A mente fica tão concentrada, o roteiro nos leva por esse caminho tão louco, por esse caminho tão cativante, que você só quer saber como esses dois personagens vão acabar. Né? E você já começa a intuir que não vai terminar bem essa história. E quando o final realmente chega, você até confirma isso. Você até confirma que acertou sobre como seria o final de pelo menos um deles. Mas você também descobre uma coisa que torna aquele final um pouco menos duro. E ao mesmo tempo mais triste. Cães da Pradaria está sem dúvida entre os melhores faroestes que eu li. É uma das histórias mais violentas, mais pesadas e ao mesmo tempo mais enternecedoras que eu já tive a oportunidade de ler no universo do faroeste. É uma história que eu acho tão boa que nessa tentativa de ficar fugindo, de contar a história, de estragar, de tentar evitar estragar a leitura das pessoas, tentar evitar contar, né, um posicionamento que eu tomo nesse canal desde o começo, né, de evitar contar as histórias, né? Eu não faço resenhas das revistas, né, das edições que eu tenho. Eu não quero contar como é que é a história, eu não quero contar o final, eu não quero resenhar essa história. Eu quero falar o que ela me causou, o que eu senti sobre ela. Quero dizer se eu recomendo ou não. Né? Para tentar fazer isso sem entregar os pontos fortes e principais dessa história, olha, cara, foi difícil. Eu até me vi meio atrapalhado nesse vídeo. Tenho certeza que quem for assistir ele, quem está assistindo, percebeu. Em alguns momentos falta palavras, porque a vontade que você tem é simplesmente entregar o roteiro. É simplesmente dizer, meu, você tem que ler isso, olha só. Mas eu consegui dar essas voltas. Pode ter parecido meio hesitante em algum momento, mas se vocês encontrarem Cães da Pradaria por aí, se tiverem a oportunidade de ler, ao contrário de mim enquanto falava a respeito, não hesitem. Leiam. Se você é fã de faroeste, eu acho muitíssimo improvável você não gostar de Cães da Pradaria. Violenta, cruel, malvada, mas ao mesmo tempo enternecedora. É um Dr. Jekyll e Mr. Hyde dos faroestes. Vale muito a pena. Se você gostou, deixa like.